Olá meninas, tudo bem com vocês? Então vamos lá, continuando mais uma semana, né? Aula de Sociologia. Hoje o tema de vocês é muito importante. Páginas 5 e 6 nós vamos iniciar linguagens e mediações. Em tempos, né, que se debate tanto sobre fake news, né, informações, como elas são passadas para nós, é, a aula de hoje ela é bem libertadora, ela é bem esclarecedora. Então ela vai esclarecer bastante sobre a questão da comunicação, sobre a questão da informação, os meios de comunicação, como que chega para a gente a informação. Então a aula de hoje é importantíssima nessa questão da informação. Primeira coisa que a gente tem que falar que a comunicação ela não foi desenvolvida exatamente na forma verbal, as primeiras formas de comunicação do mundo, né? Não foi exatamente da forma verbal, tá? E não tem como afirmar, né? Se foi apenas por gestos ou se foi apenas por através de pinturas, né? As pinturas rupestres. Não tem, por ser uma datação muito antiga, né? Muitos anos antes de Cristo, não tem como a gente especificar de forma clara e direta para vocês, não, ó, a comunicação iniciou dessa forma ou de outra forma, correto? E dos pensadores, né, que traz uma análise de como que iniciou a comunicação é o Nietzsche, né, que é um filósofo, e ele traz pra gente que a primeira forma de linguagem, né, que se desenvolveu no mundo foi a música, né? Que se nós pegarmos os fatos históricos, né, faz muito sentido o que Nietzsche passou, porque os sons, né, que faziam os primeiros povos, né, os primeiros seres humanos, se tornou uma forma de comunicação deles. Mas tem outros, né, como o historiador Jean Galard, ele fala que as primeiras formas de linguagens foram através de gestos. Então não tem uma definição certa, né? Não posso chegar para vocês enquanto professor e falar, não, as formas de linguagem, historicamente falando, se formou dessa forma. Desculpe, se formou desse jeito. Não tem como eu fazer isso para vocês. Mas tem vários teóricos, vários pensadores que definem uma primeira forma de linguagem, tá? Passei duas para vocês. A forma musical, através dos toques, dos sons e tudo mais, e a outra dos gestos, que eles começaram a se comunicar através de gestos. Só que as formas de comunicação foram sendo desenvolvidas, né? Foram se aperfeiçoando, tá? E as linguagens passaram a mediar, né? A forma de linguagem passou a mediar a relação do mundo e a relação do conhecimento, tá? Conforme os povos foram avançando, né? Os primeiros povos, a forma da linguagem ela mediava agora a comunicação, né? Em relação ao mundo e também o conhecimento, o que uma pessoa ou outra vai saber sobre determinada coisa, né? Então, ó, isso possibilitou também a interação melhor entre os grupos, né? Se nós estamos falando primeiramente, primeiros seres humanos começaram uma forma de comunicação entre eles, entre o grupo, que normalmente os primeiros seres humanos eles viviam em grupos de no máximo 10 pessoas, depois foram desenvolvendo, certo? Então, nesse desenvolver que eu acabei de falar, é que começou a aumentar esse grupo. As formas de comunicação de linguagens fez aumentar os grupos, porque formas primitivas, né, mas que começou a acolher as pessoas por causa da comunicação. E com isso, né, essa possibilidade de comunicação com os outros grupos, começaram a surgir também idiomas, tá?
danças, canções, mitos, né? Tudo isso foi se formando uma questão cultural, uma identidade, podemos dizer assim, cultural desses grupos, né? Que começam a ter uma relação entre si, por causa de idioma, por causa de crenças e tudo mais, certo? E com isso também desenvolver alguns signos, né? Ah, professor, o que é signo? Quando você vai aprender o alfabeto, né? Quando lá no primário, no infantil, no Fundium, sempre vai ter a imagem do que está querendo ser escrito no alfabeto. Vamos supor, há uma bola, certo? E as letras que compõem uma bola. Vamos dizer que os signos é a imagem da bola, certo? Então o signo ele vai passar uma informação para vocês de forma mais visual, tá? Porque nós estamos falando dos primeiros povos, né? A evolução da comunicação, da linguagem desses primeiros povos. Então não é fácil, né? Não é simplesmente, vou escrever, a pessoa vai entender e pronto, acabou. Não, é um processo demorado. E os signos vai intermediar essa linguagem, né? Se eu sei o que é uma árvore, eu consigo visualizar uma árvore, né? Só que escrever a árvore é outros 500, né? Então eles usavam os signos, os símbolos das imagens para determinar alguma fala. E isso é muito importante. Eu identifico o objeto, né? E mostra as diferenças e semelhanças entre si. Isso é muito importante. Os signos, eles nos mostram o como desenvolver uma escrita e tudo mais. Porque é o foco, né? É o foco não, é o que leva ao entendimento melhor de determinada palavra, tá? E com isso, né, com os signos, com a interpretação dos objetos, isso fica mais fácil da gente ter uma vivência, de ter uma relação, uma comunicação entre os povos, tá? Então as primeiras formas é analisar os signos. E agora nós chegamos, né, em outro ponto que chama revolução da escrita, né, que é o surgimento da escrita. Se antes nós estávamos falando só de signos, símbolos, um desenvolvimento das linguagens, das comunicações, como Nietzsche falou, ou pela música, ou como o historiador falou, pelos gestos e tudo mais, a partir do momento que a gente desenvolve uma escrita, aí pronto, né? Por isso que a gente fala revolução da escrita. Porque se antes não conseguiam registrar as coisas ou desenvolver uma comunicação mais elaborada, agora nós estamos começando a ver isso, tá? E o historiador Carlos Ginzburg, ele fala que o início da escrita é justamente por causa da observação. Esses primeiros povos, eles eram muito observadores. Eles tentavam analisar os pontos, né, da natureza, obviamente, observavam o que? A natureza. E cada ponto da natureza, eles começaram a trazer o conhecimento para si. Como assim, professor? Vamos supor o desenvolvimento do fogo. Não é do nada que eu vou desenvolver o fogo. É através da observação dos efeitos naturais. Por exemplo, um raio caiu numa árvore e com isso ela racha no meio e começa a pegar fogo. Os seres que conseguiram observar, né, das suas regiões, porque não foi em âmbito geral que todo mundo desenvolveu o fogo porque conseguiu ver o raio. Não, teve outras formas. Mas imagine, né, esse povo que não tem muito conhecimento, estava desenvolvendo as formas de viver, ele vê o raio pegando na árvore, quebrando ela e começa a pegar o fogo, né? Até descobrir que aquilo é uma forma de uma coisa natural, né? De como que se forma essa questão é muito demorado, né? Que tem várias formas, dependendo dos povos que desenvolveram. Ou raspar a madeira, né? Com madeira, e daí gera o calor, a brasa pega fogo. Ou através da pedra, né? Porque lembrando que esses povos, eles lascavam essas pedras para fazer armas.
A intenção não era lascar porque sabia que ia sair a faísca para pegar o fogo. Não, isso daí foi com o tempo, né, que eles começaram a desenvolver. Então, o que tem que ficar fixo na cabeça de vocês, que a invenção da escrita, ela foi desenvolvida através da observação. Esses primeiros povos, como não tinham habilidades que nem nós temos hoje, eles precisavam sempre dessa observação, né? Eu vou observar para desenvolver determinada coisa. Então a escrita foi um resultado dessa observação, correto? Então, gente, tem mais uma parte para não ficar o vídeo muito longo. Eu vou pausar e vou continuar a revolução da escrita no próximo vídeo, tá bom? Já volto.